Sejam bem-vindos ao podcast Além do Jogo. Eu me chamo Nelson Magalhães e esse podcast é para juntar dois assuntos muito importantes: educação financeira e esporte. Assuntos que a gente precisa debater, melhorar, para que atletas, investidores e amantes do esporte possam construir o seu legado dentro das quadras, dos campos, dos octógonos, dentro e fora do jogo. E hoje eu vou além do jogo com Gabriel Pisco, meu sócio da Alp Investimentos, ex-jogador de vôlei de praia. Gabriel, seja bem-vindo ao Além do Jogo. Muito obrigado, meu amigo. O episódio de hoje, ele se chama Do Esporte ao Mercado, que vai cruzar um pouco mais com a sua história. Conta pra gente, pra quem ainda não lhe conhece, quem é o Gabriel, como que a gente pode apresentar esse ex-atleta que hoje é sócio de um escritório de investimentos e me ajuda nesse desafio diário de ir além do jogo. Primeiramente, muito obrigado pela honra de participar aqui do início do nosso bate-papo, do programa. Achei super legal a iniciativa. Sempre falo que estamos juntos e vamos se ajudar. Cara, assim, resumindo, assim, acho que o termo ex-atleta me incomoda, porque eu sempre amei esporte e para mim eu sou atleta, então eu sempre, mesmo seja num esporte novo, seja num esporte que eu já jogo há muito tempo, eu sempre tento ter a cabeça de que, cara, eu tô jogando tênis, eu quero entrar no ATP, eu tô jogando boliche, eu quero virar profissional. Então, assim, eu sei que eu sou um ex-atleta, eu não sou meu pé tá no chão quanto a isso. Mas a mentalidade ainda é de um atleta. Mas eu não consigo abandonar isso de jeito nenhum, cara. Então, assim, acho que no âmbito profissional, a gente vai tomando os caminhos que a gente vai atrás, que a gente busca. Com muita sorte, cair num caminho bem legal de hoje ser sócio aí do escritório, da Alp Investimentos, que, enfim, eu acho, minha opinião é muita qualidade profissional mesmo. Então, assim, é o que eu busco também no esporte. Então, é um pouco disso, assim. Acho que um ponto principal aqui dessa introdução é o ponto da curiosidade, assim. Eu acho que é uma coisa que sempre me moveu, sempre vai mover. Quando eu entrei no esporte, é o que me moveu. Eu comecei a jogar vôlei, por exemplo, por curiosidade, para saber se eu era bom, tanto quanto meu pai, que jogava vôlei. Pô, legal. Vem de família, então, o amor pelo vôlei e de começar ali a jogar vôlei. Meu pai jogava, minha mãe joga, então... Mas assim, eu volto a dizer, eu fazia esporte antes, eu jogava N outros esportes, eu sempre gostei, e eu sempre fui muito curioso para saber o que eu seria bom, o que eu não seria bom. Então, porque tem de tudo, né? Tem vôlei... Famoso tentativa e erro, né? Tentativa e erro, assim, eu tenho esporte que eu gosto, tem esporte que eu tenho um pouco mais de aptidão, tem esporte que eu não tenho. A gente joga futebol lá no escritório, sabe que não... Melhor deixar isso deixa quieto. Deixa abaixo. Mas me conta, você foi atleta de vôlei de praia, de quadra, conta um pouco do seu currículo, assim, da sua experiência, por quantos anos você esteve na quadra, por quantos anos você esteve na praia, como é que foi essa trajetória do Gabriel Pisco atleta? Perfeito. Eu comecei jovem, né? Igual praticamente todo atleta de base, atleta regional, assim, atleta que joga estadual, vai ser federado. Eu dei sorte, né, de ter caído num time que estava precisando de uma posição quando eu tinha 12 anos. Eu fui lá no Fluminense para jogar um outro esporte, que eu fui lá conhecer o técnico na época de tênis de mesa, porque eu jogava na época, eu levava a sério. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Isso é informação nova. Eu fui lá me federar nisso, e na verdade eu saí, eu não sei se eu gostei muito do esporte em si, eu não sei se eu quero federar nisso, apesar de eu amar o esporte, jogo amador hoje em dia, adoro, acho muito legal. Mas eu saí de lá e fiz um treino de vôlei, que inclusive foi um treino de uma categoria bem acima da minha, que o Gerino, meu ex-técnico, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, me proporcionou. Treinei com alguns jogadores que hoje são da seleção e são referência. E um treino que ninguém deve lembrar desse treino. Para mim foi muito importante. Treinei com o pessoal acima, achei muito legal e decidi descobrir se eu era bom naquele esporte, se eu poderia ser bom. Se eu posso. A curiosidade minha é que de fato eu não sei. Cara,
com quem você treinou ali? É claro, foi um treino, mas quem são esses jogadores que de alguma forma você dividiu quadra, digamos, né? Teve próximo ali do esporte. Assim, desse início, eu acho, eu vou mencionar, mas eu acho que ao longo do papo aqui a gente vai acabar falando de alguns atletas que são prominentes até hoje, tal, etc. Mas nesse início especificamente, era um treino do Fluminense, quem era muito referência lá no Fluminense na época era o Rodriguinho, que jogou na seleção brasileira, legal. E o Alexandre Elias, que também tá jogando na seleção, inclusive, como líbero. Então, são dois caras que eram mais ou menos referência do Fluminense na minha época, um pouco mais velhos que eu. Então, a minha geração olhava para eles, para se inspirar, para jogar bem e tal, etc. E, enfim, como o ciclo normal das coisas vai acontecendo. Então, foi mais ou menos isso. E aí, comecei nisso. Caí num time que estava precisando de uma posição, e era uma posição de destaque na época, e já entrei meio no holofote. Foi, talvez... Eu sempre levanto o ponto que o esporte ele agrega muito para a pessoa, porque ele expõe um adolescente, uma criança, à frustração logo cedo em um ambiente controlado. Então, assim, muito importante. Perfeito. Você tá num jogo que, se você perder, você não tá se expondo fisicamente, você não tá expondo sua integridade na maioria dos casos. Então, se você perde, se você se frustra, se você erra uma bola, se você acha que você tá bom numa coisa e você realmente não tá, você tá criando casca. Então, assim, meu primeiro campeonato, meu primeiro ano de mirim, foi assim. A gente liderou o campeonato inteiro e perdeu no último jogo da final. Então, assim, fiquei em segundo. Foi uma coisa que pra mim, na época, era o fim do mundo. E aí você vai entendendo que, cara, pelo amor de Deus. Mas você vai aprendendo. Então, ano que vem volta, com a gente 13 faz anos, tudo de novo. Isso é muito legal. Com 13 anos, entendeu? Então, eu acho que o esporte tem muito a agregar nisso. Avançando, eu trago mais pontos de pessoas que hoje têm mais prominência, estão jogando, tal, etc, mas a gente chega lá. Mas o legal, assim, esse foi o seu início na quadra. E eu lhe conheci, claro, conheço, né, o histórico de sucesso na areia. Como foi essa transição? Como você saiu do vôlei de quadra e foi para a areia? E também não deixando de lado o vôlei de quadra, assim, quais são os seus maiores títulos, digamos? A gente sabe o quão importante é a derrota para que a gente possa voltar no dia seguinte e melhorar, mas você melhorou a ponto de conquistar alguns títulos e chegar a lugares muito bacanas. Então, só divide conosco, assim, qual o maior título que você conquistou, qual a conquista que mais te marcou. Acho que tanto na quadra quanto na areia seria bem legal da gente colocar aqui no bate-papo para que você pudesse apresentar para a gente isso. Claro. Eu joguei os dois juntos por muito tempo. Porque, na minha opinião, um é muito formativo pro outro. Você aprender o vôlei de praia te dá fundamento e te dá um pouco de QI para você jogar na quadra. Isso era uma coisa que era bem comum da gente ver, que as pessoas que jogavam vôlei de praia, quando iam jogar na quadra, tinham uma visão de jogo mais abrangente, uma visão estratégica do jogo. Na praia você toca na bola toda hora, né? Na praia você é mais um cara, você tem que tomar a decisão, você faz todas as ações do esporte, você saca, você passa, defende, levanta, ataca. Então, assim, você faz tudo. Então, você vira um cara que precisa saber um pouco de cada coisa. Na quadra é um pouco mais setorizado. Né? Você tem que ser protagonista em todas as ações. Tem que chamar a responsa. E assim, se você tiver mal, meu amigo, não tem troca. Não existe isso. É meio que nem tênis nesse quesito. Sim. Então, assim, você não pode ser substituído se você estiver num dia mal. Então, você acordou indisposto, acordou com alguma questão que sempre vai acontecer. Isso é super normal. Cara, você tá na praia, você vai ter que superar isso pra você ter alguma chance de ganhar. E você e o seu parceiro. E uma coisa que também é curiosa é que você depende de outra pessoa. Você depende do dia da outra pessoa também. Então, você vai meio que... Se você tá circulando os dois mundos, você se expõe também a situações novas, a coisas que não estão no seu controle. Que isso eu também acho muito importante. Então, eu joguei os dois juntos por muito tempo. Apesar de, na minha época, não ter sido muito fácil. Porque um queria que eu jogasse só um, outro queria que eu jogasse só outro. Mas, cada assim, um puxando por um lado ali. Mas eu sempre gostei muito de quadra. Eu tive uma época de 2015 a 2017 que a gente foi campeão brasileiro 3 anos seguidos. A gente foi campeão brasileiro do Brasileiro de Seleções Estaduais. Legal. Em 2015. A gente foi campeão do Brasileiro de Clubes pelo Flamengo na época, quando eu estava jogando, em 2016. E a gente foi campeão de novo na minha geração em 2017 do Campeonato de Seleções Estaduais. Então, assim, foi uma época que a quadra me trouxe muitos títulos legais. 2017 também foi um ano que eu comecei
a ser mais convocado para a seleção de praia. A minha primeira convocação tinha sido no ano anterior, em 2016, foi quando eu comecei, a seleção brasileira que eu tô falando. Sim, sim. Que eu comecei a viajar, comecei a ver mais ou menos como é que é o circuito mundial. Então, assim, eu comecei a ter uma certa prominência nos dois esportes ao mesmo tempo. E eu gostava muito dos dois. Então, eu nem cheguei a ter um ponto que eu falei, eu vou seguir mais em um, seguir no outro, até o ano de 2018, que foi o ano, na verdade, que foi uma questão mais pessoal do que qualquer outra coisa. Eu tinha me formado no colégio em 2017, 2018. Uma coisa que eu agradeço muito, meus pais sempre foram muito, talvez por confiar em mim, por ter alguma questão, acho que tem uma cabeça para fazer isso, sempre foram muito abertos e me deixaram tomar uma decisão, tipo assim, cara, você tem a escolha de passar um ano ou na faculdade, que eu tinha passado bem na faculdade, eu queria fazer engenharia na PUC, eu passei com um currículo bom, e aí eles falaram, cara, você pode segurar um ano e você vai ver se você quer seguir no vôlei. Então, legal. Assim, esse negócio de vai lá e ver é maravilhoso, na minha opinião. E foi a decisão que eu fiz. Então, a tua pergunta foi, a resposta é essa. Chegou numa hora que meus pais me deram essa opção, eu falei, beleza, eu vou passar um ano na praia, só na praia. Eu tinha 2, 3 competições prominentes globais para jogar nesse ano. Fui lá, me mudei, fui pro Paraná, que era onde era a seleção brasileira de praia. Cara, e você vai crescendo como pessoa nesse meio do caminho, né? Então, assim, pra mim foi muito bom. Foi mais ou menos aí que a chave virou. E aí, depois de 2018, aí eu voltei pro Rio. E aí, entrei na faculdade e tal, etc. E aí, já comecei a tocar minha vida como estudante atleta. Ainda legal. Dentro do vôlei. Mas jogando o circuito profissional de praia, jogando ainda na quadra, quando dava. Você foi tocando o esporte e a faculdade, você conseguiu ir levando os dois isso. Ali durante um tempo. Isso, mas assim, isso aí foi... Eu imagino que o desafio tenha sido... Isso aí foi uma das primeiras maratonas da vida que eu passei, foi meio isso. E novo porque ainda, não super tinha... novo, né? Com 19. Não tinha descanso. E ninguém tava me obrigando a fazer isso não, tá? Eu fazia o que eu queria. Prazer, fazer o que eu queria. Claro, escolha. Essa questão, cara, eu sempre tive a curiosidade do... Será que eu vou conseguir? Vamos tentar. Vou me inscrever no campeonato tal, vamos ver no que vai dar. Fazer engenharia, eu sabia que não ia ser fácil, o início foi realmente complicado, mas eu sabia que no fim do dia ia dar tudo certo, porque eu confiava que ia dar. Então, foi meio isso, depois da faculdade... Aí já entra uma outra decisão, que foi a decisão de migrar para o âmbito profissional e aí dar uma segurada mesmo no vôlei. A gente vai entrar nisso posteriormente. Boa. Mas assim, ainda dentro do vôlei, teve algum título, alguma conquista que mais te marcou na jornada esportiva? Fora essas de quadro, tem um brasileiro em 2018 de praia, que eu fui campeão junto com a minha dupla, que foi muito legal, porque... Foi uma competição numa cidade que eu adoro, em Vila Velha, do Espírito Santo. Adoro a cidade. Eu e meu parceiro, representando o Rio de Janeiro, a gente estava vindo de uma série de frustrações relativas à seleção brasileira, relativas a outros campeonatos que nós tínhamos disputado, principalmente eu. E a gente se uniu ali e foi campeão de uma forma que eu vi como muito boa para mim, internamente, assim, foi uma coisa vamos tirar a força aqui, a gente tá passando por um momento complicado, vamos tirar uma força aqui, a gente vai ser campeão brasileiro, a gente foi campeão brasileiro, jogando bem, a gente conseguiu realmente se impor na competição e fomos campeões. Então, esse título tem um espaço especial no meu coração. Especial no coração. Internamente foi o maior título por todo o contexto, mas... De forma externa também teve alguma grande conquista. Que, às vezes a gente alcança algo muito grandioso ao olho dos outros, mas você fala, pô... cara, assim, também não tem um título olímpico nem nada disso. Mas foi bacana, assim, não digo em questão de conquista de um campeonato, mas acho que representar a seleção brasileira, estar ali tão novo representando o seu... É engraçado, né? Você foi ali para, na curiosidade, jogar, treinar ali vôlei e aí daqui a pouco você chega numa seleção brasileira. Como foi para você ali viver essa experiência? Perfeito. Isso para mim é uma conquista. Não é um título, não é uma medalha, mas é uma conquista. Assim, das competições mais icônicas que eu joguei, a maioria, segundo lugar, terceiro lugar.
fui jogar um sul-americano no Chile, que era um pré-olímpico sul-americano. Putz, maneiríssimo, muito legal, super formativo, um negócio que me agregou muito como pessoa. Eu era novo, tinha 17 anos. Esse meu primeiro mundial, que eu fui pro Chipre jogar. Pô, a gente foi em condições assim complicadas ali, eu não tinha tanto entrosamento de primeira com o meu parceiro, mas a gente conseguiu chegar e fez uma boa competição, jogou bem com 16 anos. Então assim, eu acho que olhando para trás, e isso é uma coisa curiosa, né? Que quando a gente tá lá jogando, tudo que importa é ganhar, tudo que importa é ter o título, e etc, etc. Olhando para trás, o que importa mesmo, e o que eu lembro, o que eu guardo mais próximo do meu coração, são as amizades que eu tive, que eu fiz, e competições que não necessariamente eu ganhei. São competições que eu aprendi bastante, competições que eu tava ali perto, que eu passei por situações que eu consegui superar sozinho. Talvez um dos títulos também mais importantes assim, para minha cabeça foi um título regional do Paraná, numa competição que a gente ia jogar. Mas aí, claro... Mas carrega um símbolo grande dentro de você, né? Tem a prata sul-americana olímpica, tem essa série de tetracampeonatos brasileiros. Mas assim, o título é um detalhe, assim, o caminho é o que importa, assim. Eu vou discorrer sobre isso, eu acho que a minha cabeça é muito essa pra vida, assim. E dentro, assim, desse circuito, né, do vôlei de praia, quem ali correu o circuito junto com você, quem que hoje ainda segue no circuito ou chegou ainda mais longe focando no vôlei, tem grandes nomes, quem seria assim uma maior referência que você correu ali o circuito junto? É legal da gente entender o ambiente, né? Eu acho que o ambiente em que a gente faz parte, até brinco que a gente é a média das 5 pessoas, que a gente mais está próximo, e você esteve próximo de grandes personalidades do esporte, né? Assim, tem alguma que você possa compartilhar com a gente? Lógico. Assim, eu tive eu já falei muito de sorte aqui, mas eu tive o privilégio de estar próximo no meu primeiro mundial, na época até, ainda sustento isso até hoje, 2 atletas que eram 2 fenômenos, que era a Duda, que inclusive foi campeã olímpica agora. Ela foi a dupla do Brasil feminino quando eu fui nesse meu primeiro mundial. E o Renato, que era um outro atleta que foi em uma das duplas do Mundial junto comigo. Não era da minha dupla, mas estava em outro jogo. E foi muito curioso isso pra mim, porque ao mesmo tempo eu era um moleque novo, um moleque que estava competindo com as pessoas, contra as pessoas. Só que você ter contato com gente que é muito boa e é excelente no que faz, é muito importante. Sim. Porque a pessoa te ajuda, de certa forma. Então, assim, a Duda era uma atleta que, cara, tem uma cabeça de excelência. Assim, eu conheci ela por pouco tempo, a gente passou uma competição junto, depois no circuito e tal, etc. Mas assim, o que eu tive de contato com ela era uma atleta de excelência. E você vê hoje... que era diferente, né? Quando você muito olha, diferente, assim. Muito diferente. Nossa. Ela foi... Me corrija se eu estiver errado depois, mas assim, ela foi campeã sub-21 mundial com 15 anos. E você vai ver a Cida, que é a mãe dela, que era a treinadora dela, é uma mentalidade de excelência. Renato, idem. O Arthur Lance, que jogou a Olimpíada com o Evandro, idem. É um pouco mais velho que eu, mas rodamos o circuito juntos, cheguei a jogar. Pessoa ótima. Assim, essas pessoas prominentes que eu tive o contato, uma curiosidade é que todas elas tinham uma cabeça muito boa interna e eram gente boa. E estavam ali para agregar. Eu conheci muito pouca gente que estava ali com alguma cabeça que parecia não ser tão bem intencionada e se deu bem. Acho que quem é prominente hoje no vôlei, que eu tive contato, eram pessoas que me ajudaram mesmo sem saber. Não, falou 5 palavras comigo na vida, mas era um espelho, era uma referência e me ajudaram muito. Pô, é legal demais. A gente que hoje, né, convive diariamente no âmbito profissional, dentro do mercado financeiro, conhecer esse bastidor, né, também é muito bacana compartilhar que hoje os atletas que são nossos clientes saibam que tem alguém que já passou por muita coisa. Inclusive o que eu ia lhe perguntar dentro desses bastidores, assim, teve algum momento em que você sentiu uma pressão financeira? Você disse que a sua família lhe deu essa condição de vivenciar a experiência do esporte. Mas você conviveu com outros atletas. Então, a parte de viagem, estrutura, patrocínio,
teve algum momento que você sentiu essa pressão financeira, às vezes não por você, mas por uma dupla, ou alguma dupla amiga que estava ali correndo o circuito com você? Tem alguma coisa que você possa compartilhar, até para que a gente possa explicar como que é a vida de um atleta que está iniciando ali a sua carreira? Claro, acho que tem 2 pontos aí. No meu caso, por ter tido alguns títulos cedo, né, como eu comentei, a gente já começa a ganhar um certo dinheiro novo. Então, eu tinha alguma coisa para começar, assim, algum pé de meia ali que me ajudava a, pelo menos, pensar numa carreira. Mas o que eu acabei vendo depois, essa questão financeira? A maioria dos atletas e amigos que eu ia conhecendo ao longo da jornada, a maioria se enrolava de certa forma. Cara, principalmente no vôlei de praia, porque tem essa distinção. O vôlei de praia, o atleta, ele vira presidente do próprio clube, que é ele mesmo. Hoje em dia você tem até algumas placas, alguns clubes entrando patrocinando, mas ainda é pouco e na minha época era 0. O atleta do vôlei de praia, ele tem que ir atrás do patrocínio e ele tem que pagar a passagem, ele tem que pagar a equipe dele, ele paga praticamente tudo e ele recebe de acordo com a etapa. Ele vai para uma etapa com um valor esperado 0, ele chega lá e se ele for bem, ele vai ganhar dinheiro. Então assim, se você se machuca, você não vai ganhar dinheiro. Se você tem algum intempérie, seu parceiro passa mal no meio do jogo, você não vai ganhar dinheiro. Então assim, e no vôlei de quadra é diferente. No vôlei de quadra você assina um contrato, você tem um patrocinador, você tem um presidente de um projeto, né? Você tem ali um projeto. Perfeito, é um projeto. Então o que eu acabei vendo muito? Principalmente no âmbito do vôlei de praia, jogadores bons, muito bons, que eram referência para mim, passando por situações financeiras. Tendo que abrir mão de certas coisas, tendo que fazer certas coisas e tal para conseguir ganhar dinheiro e botar a comida na mesa. Então, eu vi isso. Mais do que passar, eu vi isso. Então, isso é um negócio que eu trago até hoje, que eu tento prestar atenção, que lógico que não dá para você virar para uma pessoa que não tá dando resultado e falar, cara, você vai ter que salvar dinheiro e tal, porque não é fácil assim. Sim. Mas no fim do dia você consegue alinhar as expectativas com a pessoa. E se você organizar, não tô falando pra fazer milagre, não tô falando pra começar a ganhar dinheiro do nada, mas se você organizar, tiver um mínimo de direcionamento, isso é ótimo pra você e vai te ajudar. Então, assim, em questão de dificuldade financeira, foi mais nessa linha. Nesse sentido. E isso tem uma similaridade grande com vários atletas de outras modalidades, né? Além, claro, assim, falando de esportes mais individuais, a gente hoje tem contato com atletas de diversas modalidades, então, desde o tênis até o jiu-jitsu, até o MMA. Então, isso é um lugar comum, né? Claro. Então, o atleta ele só é remunerado se ele prospera numa competição. Ele só recebe numa luta, ele só recebe quando ele vai lutar. E se ele se machuca, ele não tem um plano B, digamos. Então, isso é um lugar comum, né? E é o que eu sempre digo, que você falou da parte de organização, né? De colocar numa planilha. Eu acho que esse é o básico até das finanças da nossa casa, né? Da gente conseguir colocar. E eu vou trazer, claro, para o seu comentário, mas uma das coisas que eu mais ouço, assim, conversando com atletas cara, assim, o que eu recebo é tão pouco, fica tão apertado ali para viver o mês a mês. E então, de alguma forma, a gente coloca que só não erra, sabe assim? Só não se alavanca em dívida, só não. Perfeito. Né? Porque é a regra do Warren Buffett, né? Não perca dinheiro, essa é a regra número 1. A regra número 2 é não se esqueça da primeira. Exatamente. Então, assim, se você hoje tem uma realidade financeira de um atleta iniciante, é só não errar muito, sabe? Assim, porque os grandes erros, acho que a gente pode até compartilhar uma palestra que a gente assistiu junto do Morgan Housel na Expert agora, há poucos meses atrás, em que ele compartilha isso. Os grandes erros, a gente sabe muito bem quais são, né? Então, quando você erra muito grande, você sabe que você errou e você até consegue controlar melhor esse grande erro. Mas o que te tira completamente do jogo são os pequenos e imperceptíveis erros. Aqueles que acabam minando... Pequenos rotineiros. E que passam despercebidos, invisíveis, né? Ele cita como invisíveis. Ele até escreveu um livro agora recente que eu comprei, um pré-lançamento, A Arte de Gastar Dinheiro.
pela palestra dele, parece que vai ser muito em cima disso. E a gente fica eu quero já, de antemão, te convidar para a gente voltar aqui para conversar sobre esse livro. Lógico. Porque eu acho que a matemática é super importante. E na sua visão, assim, o quão é importante um atleta no início da carreira, em que ele não tem tanta receita, ou que ele receba pontualmente só para pagar aquela organização da rotina dele. O quão importante é ele não errar, não fazer, assim, errar a ponto de se alavancar muito, de criar uma dívida tão grande que vai tirar a primeira performance, né? Porque é impossível você performar bem. Vai tirar do jogo, você tira do jogo. É assim, é curioso esse ponto do erro, porque para mim a chave do processo do atleta, a chave do processo do investidor, a chave, na minha opinião, de como é a vida, é você focar em como você recebe os erros e como você está pronto para lidar com algum infortúnio, algum problema que você vai ter na vida. Assim, sim. Isso é uma coisa que eu vou fazer um breve comentário sobre isso. Eu acho que a maioria das pessoas pensa num plano, forma um plano, um ciclo olímpico, um plano financeiro, eu quero chegar em R$1 milhão, e tudo que desvia desse plano, que a princípio parece ser contra, é um problema. Você fugiu do seu plano e isso não faz parte do plano. O seu plano é perfeito e um desvio é imperfeito e isso não é seu plano. O meu ponto é, isso que seria um erro, ele é parte do plano. Faz parte do processo, né? Ele faz parte, ele é o processo. Se você está com o plano numa linha reta e aí vem um dente, o dente é parte dessa linha. Então, o erro, ele é parte do plano financeiro, do plano de preparação do atleta, de tudo, do seu relacionamento, da sua saúde. Isso para mim é um dos pilares da vida. E quão importante é você não errar no início? Eu acho que é tão importante quanto você não errar sempre. Você fazendo um pé de meia, se você tem uma mentalidade de atleta, por exemplo, uma mentalidade de excelência, que, na minha opinião, passa muito por você pensar no dia a dia, pensar na sua rotina, pensar nos processos que você está fazendo, e você importa isso para a sua vida financeira, você está muito menos suscetível a cometer um grande erro, que seria se alavancar, tomar uma decisão errada. Se você estiver bem amparado, seja por um profissional, alguém da sua família, você vai também mitigar a chance de você fazer um erro desse. Da mesma forma que você está começando a sua vida no esporte. Eu decidi virar maratonista amanhã, triatleta. Se eu decidir correr 60 quilômetros sem parar, porque eu estou fazendo isso sozinho, eu vou me machucar. Agora, se tem um técnico, algum amigo, alguém para me dar alguma... No nosso caso, a gente é assessor financeiro. A gente sabe que é muito importante o papel de ter alguém ali. Cara, peraí, não pega esse empréstimo aqui, não faz essa coisa aqui, não faz aquilo ali. Isso é importantíssimo, porque evita te tirar do jogo. Sim. Seja no início, seja no final, evita te tirar do jogo. Então, assim, ao mesmo tempo que tem essa dicotomia assim, do que é o erro, ao mesmo tempo que você tem que ficar muito atento a um erro que te tira do jogo, você também tem que... Esse ponto do Morgan House eu achei perfeito. Você tem que ficar atento aos erros que você incorpora na sua rotina. Porque quem vai te levar até o seu objetivo é a sua rotina. Tem uma frase que eu adoro, que é: o longo prazo, ele é composto por uma série de curtos prazos. Então, assim, verdade. Se você tá planejando... Você vai correr uma maratona. Cara, no momento que você sai, você sabe que tem uma linha de chegada no 42º quilômetro. Agora, o que vai te levar até o 42º quilômetro? Você não vai voando, você não vai se teletransportar. É o primeiro, segundo, terceiro. É cada passo que vai te levar até lá. Verdade. Então, assim, isso é decisão. Se você tem um objetivo financeiro de chegar em R$1 milhão e você não presta atenção no que você está fazendo a cada R$1.000 que você vai ganhando, vai subindo e tal, etc., você não vai chegar no R$1 milhão do jeito que você está pensando. Provavelmente você vai dar uma porrada e tal, etc. Mas isso é exógeno. Isso você não consegue antecipar. Estou falando em termos de montagem de carteira, de investimentos. Preste atenção em cada passo que você está dando no dia a dia, que vai mitigar muito o teu erro e como esse erro se propaga dentro de você. Cara, sensacional. Isso me traz também, obviamente, né, a perguntar e querer entender, assim, na sua visão, qual a semelhança entre uma alta performance no esporte e uma alta performance no mercado financeiro? Ou, não digo nos investimentos, mas o que seria para você e como é para você performar
no esporte e financeiramente, se existe alguma semelhança, seja por uma mentalidade ou seja por alguma ação no dia a dia. Você que viveu o lado do atleta, né? A gente até brinca, o episódio do esporte ao mercado, tem alguma semelhança nessa alta performance? Com certeza. Eu vou ficar super repetitivo na questão do erro, cara, porque uma coisa que eu sempre ouvi, quando eu saía do juvenil pro adulto, e na verdade até o juvenil já é meio tratado como adulto, quando eu cheguei no juvenil, eu sempre ouvi que a distinção pro profissional era você não erra. Então, assim, traduzindo isso, porque não existe isso de não errar, estou deixando claro, não existe isso de você não errar, apertou um botão e não vai errar, não existe isso. O profissional, ele é tão preocupado com o fundamento que ele consegue se preocupar com o diferencial. Então, assim, se você, como atleta, vou dar o exemplo do vôlei de praia. Se eu tô lá entrando para jogar e eu não sei o básico do lançamento, de como tá o vento no momento, como eu tô me sentindo, como tá minha perna no dia, como é que tá o meu fundamento nisso? Se eu não sei isso, como é que eu vou nada pegar a bola, dar uma viagem e fazer um ace? Sim. Isso não existe. Então, assim, se você tá na sua rotina focado em consolidar e solidificar o seu fundamento, você consegue ir para a excelência. Você consegue fazer o a mais. Se você está tentando fazer o a mais, mas você não tem o fundamento, você vai até disputar, vai ganhar um jogo ou outro, vai ganhar de alguém muito bom, mas tenta fazer isso durante uma temporada. Você ser excelente sem ter fundamento. É a força versus a técnica, digamos ali. Você vai forçar ser bom, você vai forçar o acerto, e aí é aquilo que a gente às vezes olha alguém e fala assim, cara, parece tão fácil que essa pessoa faz, né? Mas acho que é isso, é refinar pequenas ações, né? O exemplo do Federer é perfeito. Ele é um cara que todo mundo vê o cara jogando, pô, isso é muito fácil, parece fácil. E, inclusive, tem uma fala dele que eu acho muito curiosa, que é um discurso dele em Dartmouth, que é uma universidade nos Estados Unidos, que ele fala, na vida não tem perfeição, não tem perfeição. Não existe isso. Esse trabalho duro. É trabalho duro em qualquer âmbito. Então, o cara tá lá, se parece fácil, é porque o cara treinou o suficiente para ele não pensar no fundamento. Já tá automático. Automatiza os movimentos. E aí, qual é o paralelo com o mercado financeiro? Cara, se você tá tentando sem ter o seu fundamento solidificado, se você pega o teu dinheiro e se alavanca na bolsa, você compra uma dívida que você não entende direito o risco, se os seus fundamentos não estão solidificados e você está tentando ir para o diferencial, cara, mais frequentemente do que não, você vai encontrar problemas. E problemas financeiros são complicados porque você perde dinheiro. Sim. Então, assim, você acaba tendo... Eles desorganizam todas as outras áreas da sua vida, né? Hoje você perde um consumo ou um padrão de vida, ou que seja, a educação do seu filho que você teria daqui a 20 anos. Hoje você toma essa pena. Então é complicado. Então, é essa questão do Warren Buffett que a gente falou. Perder dinheiro é ruim para alguém... Lógico que é ruim, mas é muito crítico para alguém que está pensando numa carteira de longo prazo. Então, assim... Justamente, para você tentar ser excelente e tentar o diferencial, seja no mercado, seja no esporte, você tem que estar com um fundamento muito sólido. Muito sólido. A minha opinião é mais ou menos essa. Assim, não tem como você do nada decidir, vou virar gestor de ações. Cara, gestor de ações, ele passa o dia inteiro olhando aquilo. Você não vai passar o dia inteiro olhando aquilo. A não ser que você viva disso. Sim. É diferente. Mas, se você é um cara que não olha direito e fala, eu vou escolher minhas ações, etc., cara... Você vai estar correndo um risco que eu não sei se você deveria correr. Cara, e o que é mais legal e curioso, em várias conversas que a gente tem com clientes, né? Com atletas, mas com clientes acima de qualquer coisa, acho que a pergunta que a gente mais ouve e que mais recebe é: qual o melhor investimento que tem? E aí o que é engraçado, assim, a gente tem que primeiro dar vários passos atrás, né? E você falou dessa questão, mas... O ser bom e cuidar do fundamento, às vezes, não tem nada a ver com investimentos e finanças. Tem a ver com conhecer a si próprio. Perfeito. Por quê? O melhor investimento, ele vai depender de uma série de fatores que o lado técnico do investimento é a última ponta. A gente primeiro vai ter que saber. E a pergunta que a gente sempre faz, né? Mas que eu sempre faço para o cliente
Qual o objetivo? Aí o silêncio às vezes consome a conversa, é engraçado, mas antes de avançar para o último estágio, que é tecnicamente conhecer na vírgula cada investimento, eu acho que um principal caminho é conhecer a si próprio. Quem sou eu? Quais são as minhas verdades? O que eu quero para a minha vida? Porque tudo isso vem antes do investimento. Perfeito. Porque, e a gente trabalha isso de uma forma muito personalizada, né? Assim, o melhor investimento é aquele que vai de encontro a quem você é, ao seu perfil, ao seu objetivo, ao que você não sabe, mas é o que você está pedindo, é o que a sua família pede, o que o seu momento pede. São vários fatores. E eu acho que muita gente tenta, eu vou ficar muito bom em uma coisa, mas quer ir logo para a última página de um livro que tem que começar, às vezes, por conhecer a si próprio, né? Então, ia pedir para você, assim, se você pudesse resumir a mentalidade que o Gabriel trouxe do esporte para o Gabriel hoje, que está aqui do outro lado da mesa junto comigo, hoje do outro lado, mas no dia a dia a gente está ombro a ombro. Qual a mentalidade que o atleta Gabriel traz para o atleta Gabriel, mas que hoje está aqui do lado de levar ao cliente uma solução, uma resposta e as perguntas tão importantes que a gente precisa fazer para, às vezes, o próprio cliente se conhecer. Tem alguma mentalidade que você carrega do âmbito esportivo para o seu dia a dia no mercado financeiro? Sim, inúmeras. Tem uma que eu acho principal, que é o que você trouxe, que a nossa profissão como assessor, ela é muito social. Ela passa muito por tentar entender a pessoa que está indo investir. Então, assim, o que eu vejo muito é carteira recomendada. Isso aqui para esse perfil de cliente é isso. Você é moderado, você é ultra mega, sei lá o quê. Eu sou bem crítico a isso. Como você bem falou, cada investidor vai ter uma nuance, vai ter uma característica. Para cada objetivo pede um tipo de investimento. Obviamente, se é a sua reserva de emergência, você é super conservador. Se é para aposentadoria, no meu caso da minha filha, eu sou super agressivo. Então, não existe ser só uma coisa, né? Nós não somos uma coisa só. Né? Perfeito. E isso varia, cara. Assim, às vezes você tem um cliente que é super conservador. O cara tem o dinheiro do cara inteiro em reserva de emergência. Mas você vai ver por que ele está fazendo isso. Porque ele é investidor anjo de startup, de um VC de tecnologia, sei lá, Namíbia. O cara é mega arriscado. O risco dele já está no negócio você dele. Você tem que ter essa cabeça holística e você tem que entender a pessoa. Conhecer a fundo. Esse investidor é muito arrojado, mas muito. Só que a carteira dele tem que ser conservadora. Não tem jeito. Então, assim, você, como assessor, você realmente tem um papel psicológico, de leitura psicológica, que eu acho muito interessante. Inclusive, é a maior vertente que eu estou destinando meus estudos por agora. Você mencionou o Morgan Housel, é muito legal sobre behavioral finance, finanças comportamentais. O que passa, o que eu acho que acontece muito é o investidor o cliente já chegar com um plano meio que montado sem ter olhado para dentro de si, que é o que você começou a pergunta falando. O cara já chega, não, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Meu tio ganhou dinheiro fazendo isso, aí me falou no churrasco que tá ganhando dinheiro, que já é uma outra discussão, porque nunca se sabe quem realmente tá ganhando dinheiro e quem tá só falando que tá ganhando dinheiro. Isso é uma outra discussão. Então, assim, no fim do dia, cara, o trabalho, que até quando eu comecei na profissão, eu achava que era técnico, que era montagem de carteira, montagem de portfólio, Excel. Cara, esse é o diferencial. Sim. Se você é bom nisso, diria que na nossa indústria não tem muita gente que é boa, então isso é um diferencial. Se você foca em consolidar o seu fundamento social no entendimento da pessoa, cara, pra mim essa é a chave. Até porque, assim, tem cliente que se importa com... Não, eu tô entendendo essas métricas de retorno ajustado a risco, eu tô entendendo, vamos correr um pouco mais de risco para retornar mais, eu sei que tá valendo a pena. Tem cliente que vai pedir isso, mas ao mesmo tempo tem que entender que nem todo cliente é isso. Se você é um cara que não tem skill social e fica montando planilha e chega na melhor carteira do mundo, só que essa carteira vai ter um caminho, vão ter vários drawdowns no meio do caminho, isso importa para o cliente. A gente trocou muita ideia sobre eu li aquele artigo da Vanguard que você me mandou,
sobre qual é a efetiva importância do tamanho da reserva de emergência no portfólio. Seria bacana, até explica o que é o artigo. O artigo, acho que é bacana você continuar nele, mas explicar também, porque é super legal, né? Assim, é uma pesquisa super robusta. Super interessante, a Vanguard é uma casa super grande, trouxe esse estudo a mercado sobre qual é o bem-estar que você ter um nível elevado de reserva de emergência te traz. O que isso te traz como investidor? Às vezes, cara, tem coisas que não são precificadas. Por exemplo, o tempo que você passa estressado ou pensando no que você vai fazer nos seus investimentos, porque você tá num caminho muito volátil, tá num caminho que não te agrada, que não te faz botar a cabeça no travesseiro e dormir bem, isso importa. Então, assim, o bem-estar financeiro, ele é nominal. Ele é quanto dinheiro você tem, lógico. Mas ele também é o quão satisfeito, o quão você está dormindo bem, quão bem você está dormindo com a sua carteira e com o jeito que ela está funcionando agora. Perfeito. Isso é uma coisa que eu não tinha no mapa e é uma coisa que eu tenho estudado bastante recente, por isso que esse artigo para mim foi muito legal. E o artigo traz que a maior parte dos investidores dessa gestora específica que foram perguntados, falaram, cara, eu prefiro ter um grau de reserva de emergência superior ao que eu preciso, porque para mim tá tudo bem. Eu quero dormir melhor, eu quero estar mais tranquilo e eu consigo abrir mão de 0,2% ao ano para isso. Então, e de novo, isso não é regra. Não é regra e nunca vai ser. Tem cliente que não quer. Tecnicamente isso não vai ter lugar nenhum, né? Tem cliente que não quer reserva de emergência e se fizer sentido pro cara, ótimo. Tá tudo bem também. Ótimo. É isso que importa. A pessoa tem que estar confortável com o que ela tá se propondo a investir e conhecendo os riscos, porque isso é uma outra coisa também. Muitas das vezes você pega a tua grana, você compra uma ação e tal, você vai estar confortável, mas muitas das vezes você não está entendendo o que está acontecendo. Sim. Você compra uma ação hoje, ela sobe 100% em um mês. Você vai achar que você é um gênio. Acertei. Eu sou um gênio. Mas você, na maior parte das vezes, a pessoa não está tão sabendo por que o preço está subindo, o que está acontecendo. Sabe nem o viés, né? Daquele movimento, digamos. Então, assim, cara, a psicologia, na minha opinião, e na montagem de carteira é o mais importante. É você tentar entender o que teu cliente está pedindo, o que cabe para ele e o que não cabe. E é uma coisa que para mim é batata, cara. Cara, é legal, porque assim, várias conversas que a gente tem no dia a dia, né, e no mês a mês com o cliente, a gente consegue medir o quão confortável ele está com determinado... Perfeito. E assim, e o seu nível de conforto, a sua linha de segurança e de paz, ela depende de cliente para cliente, de momento para momento, cada um vive dentro de um universo próprio. Tem até, você falando me trouxe à mente uma máxima que aplica muito ao nosso trabalho, que assim, a gente tem que dominar todas as técnicas, todas as ferramentas, mas quando encontrar uma outra vida humana, que a gente seja só humano, né? Tá. De saber levar isso para a vida, que no final do dia a gente é responsável diretamente por diversas vidas de famílias, lógico, de pessoas, né? Lógico. Então, pela vida de muitas pessoas. Então, eu brinco com meus clientes no dia a dia que, cara, assim, se todo dia à noite, vários dias consecutivos, você está entrando no aplicativo da sua conta para olhar como que está, me sinaliza que está errado, sim. A gente vai precisar conversar e rever alguma rota, porque não é para ser assim. Tem até aquele estudo que eu vou até... eu deixo na descrição sobre ele, mas é aquele estudo das viúvas, né? Que as contas que estão inativas, que não sabiam entrar nas contas, não sabiam nem entrar para mexer nas contas, eram cotitulares de contas, e que quando fizeram as métricas, quais as carteiras que tinham melhores rentabilidades eram de viúvas que não sabiam entrar performam bem. Que não sabiam entrar no aplicativo para poder mexer. Lógico. E a carteira foi ficando. A gente internamente tem vários clientes que compram e continuam. Lógico. Essa semana mesmo eu ouvi um gestor falando do tempo de manutenção de um ativo na carteira de investimento do cliente. Assim, não chega a 6 meses, a pessoa já parece que... isso, né? Inclusive, caiu muito, né? No passado, acho que o período de que você segurava uma ação nos Estados Unidos era de 2 anos na média, hoje em dia é menos de 6 meses. Menos de 6 meses. Então, assim, mostra um pouco dessa ansiedade. Total. E que eu acho que é um baita desafio que a gente
gente tem Total. nessa nova realidade de tudo online, tudo para hora, tudo a qualquer momento. Ansiedade, então parece na que veia. se você não está à frente, ativo, você está ficando para trás. E não, né? Assim, e é muito importante os clientes né, e os atletas que a gente atende saberem que assim, o investimento, essa construção de um planejamento, ela não tem emoção não, sabe? Chato. Porque é chato. a emoção E deveria ser. Não, assim, é chato, é todo mês a mesma coisa, no final do dia tem que sobrar um pouco mais do que você gasta, os juros compostos ao longo do tempo trabalhando a favor da sua vida financeira. Às vezes o cara quer ter uma emoção, às vezes o cara quer ter uma emoção que ele não precisa ou não tá nem preparado, assim. Quantos clientes você já não ouviu? Pô, vamos comprar Bitcoin que tá subindo. Tipo, o Bitcoin sobe, eu não tenho a menor crítica ao Bitcoin, isso aí, enfim, não tem nada pra falar disso. Mas porque se fala tanto, né? O que eu tô tentando trazer aqui é um viés psicológico, assim, qual ativo, pode ser Bitcoin, pode ser qualquer coisa, tá subindo, eu quero. É a questão da bolsa também. Quando a bolsa sobe, o pessoal compra. Quando cai, o pessoal vende. É o oposto que você deveria fazer. Então, assim, todo mundo... Esse é o aspecto psicológico muito importante. Dessa hora que tem que comprar, né? E se você tem... Justamente o que você falou. Se você tem essa tomada de decisão e você mexe muito, você tem muito turnover na sua carteira, você tá mexendo, tá operando toda hora, cara, é provado que isso aumenta o seu custo, que isso não vai te trazer tanta efetividade no D0. Agora, você precisa ser dinâmico. Então também não... vou comprar um negócio e vou esquecer. Vou deixar lá todo o resto da minha vida. Cara, tem ativo que você faz isso. Sim. Mas não é pra tua carteira toda. Você vai fazer isso se você for montar um portfólio decente. Então, assim, precisa ser dinâmico. Você precisa ter um dinamismo, mas um dinamismo sóbrio. Inteligente, né? Uma coisa que faça sentido, né? Um dinamismo com a cabeça no lugar, para você também não sair fazendo tudo o tempo todo, girando o tempo todo. Lógico, isso faz total sentido. E, assim, Gabriel, cara, perguntando como especialista, você é o nosso head de alocação, você é o cara que analisa tudo que tem no mercado, conversa com os gestores, entende o que as gestoras estão trazendo para a mesa, né? No caso ali para o Hub, né? A plataforma de investimentos, você consegue fazer essa análise bem detalhada para que a gente possa levar isso. E aí é muito importante você que conhece tão bem, né, do mercado em todas as frentes e falando um pouco mais para a parte ali do atleta, o que falta para o atleta se planejar melhor desde cedo ou de alguma forma alguma mensagem que você poderia deixar nessa parte de futuro, o que hoje, de todo o conhecimento que você tem do esporte, toda essa bagagem que você trouxe, as valências de mentalidade, de perfil, tudo que a gente conversou aqui, se a gente pudesse compilar o que falta para os atletas se planejarem melhor e tomarem essa decisão de alguma forma de iniciar a cuidar de algo que é vital para a carreira do atleta, até para a família. Assim, o que eu acho que acontece nessa frente, cara? Tem o que a gente estava falando de erro, tem muito erro que é traumático. O que eu vejo hoje, na maioria dos casos que eu tenho contato, uma pessoa começa a ganhar dinheiro, ela, por não conhecer algum profissional de finanças, vai tentar, ou tem um assessor que não conhece, que às vezes, se você fizer um bom trabalho de tentar conhecer o assessor, você já vai ter um pouco do feeling ali se a pessoa vai te servir bem ou se não. Mas às vezes a pessoa, vou entrar aqui no banco tal e vou pegar aqui um gerente. E aí, cara, vamos lá, me aloca aí, em qualquer coisa. Tamo junto. Cara, esse é o tipo de coisa que, mais frequentemente do que não, traumatiza as pessoas. Porque o cara vai ver a carteira dele daqui a pouco, quando chega alguém pra... deixa eu ver como é que você tá alocado. O cara vai estar mal alocado, na maioria dos casos. Então, eu acho que pro cara começar, eu entendo que tem uma certa resistência pelo medo, pelo trauma, pelo desconhecimento. Da mesma forma que quando você é novo, você não entende nada de, sei lá, mecânica, seu carro quebra, você vai levar no mecânico, você fica com medo do cara te passar a perna. E é normal isso em todas as áreas da vida. Agora, em finanças, justamente o nosso racional é tentar ser alguém sóbrio nesse caminho, nesse ambiente, e falar, cara, eu vou te chegar aqui com uma informação e você toma a sua decisão. Eu acho que falta um pouco superar um pouco desse medo mesmo, dessa questão, putz, eu não sei, eu não quero saber. O que acontece muito é alguém que não trabalha com isso, fala, eu não quero perder um segundo da minha vida pensando nisso, então, toma aí, é isso, eu vou deixar na poupança, eu não quero estresse.
Então, eu acho que falta um pouco realmente pegar uma época da sua vida e falar, cara, eu vou precisar perder um tempo nisso aqui, porque parece besteira. Às vezes o cara que ganha dinheiro e bota de qualquer jeito em qualquer lugar, às vezes ele... cara, nesse mês eu vou continuar comprando meu carro, vou continuar comprando minhas compras no mercado, nada vai mudar na minha vida. Mas se você está pensando num plano de 20, 30 anos de planejamento financeiro, sucessório, você quer trazer dinheiro para sua família, você quer proporcionar um estudo de qualidade para os seus filhos e tal, etc. E se você faz uma alocação, ou se você não presta atenção na sua vida financeira ao longo de 20, 30 anos, cara, o resultado é gigante, é game changer mesmo. Você pode ter uma vida que você poderia ter uma outra melhor, ou até com mais patrimônio, que seja, enfim, eu não sei o que cada um quer dizer como melhor. Comece pequeno, mas comece, né? Acho que... Exato, começa e assim, saiba que vão ter percalços, da mesma forma que o erro é parte do processo do ciclo olímpico, de preparação, de estudo e tal, etc., o erro ele também vai vir quando você começar a tua vida financeira. O meu ponto aqui é que o erro, eu vejo muita gente boa traumatizada pelos primeiros erros financeiros. Eu já errei muito financeiramente, você já errou muito financeiramente, todos já erraram muito financeiramente. Eu acho que o que importa, e o que a gente estava falando, até fazendo esse paralelo em questão de erro, é você saber que o erro acontece, ele vai vir, e você superar. Não é nenhum erro, é um evento adverso. Uma outra coisa, o mesmo discurso lá, comentei do Federer em Dartmouth, ele trouxe um ponto muito interessante, que pega ele, o Nadal e o Djokovic, estão mais ou menos na mesma ordem de grandeza estatística que eu vou trazer agora. São referidos como os 3 maiores jogadores de tênis do mundo, o famoso da Big história. Three. Esses caras, na média, ganharam mais ou menos 80% das partidas que eles disputaram. Perfeito. Agora, qual a porcentagem de pontos você acha que eles ganharam nessas partidas? Parece que vai ser algo parecido com isso, mas não. 54% dos pontos eles ganham. Ou seja, eles só acertaram mais do que erraram, né? Um pouco. 4%. E dominaram 80% do tempo. Eles foram dos 3 atletas mais dominantes da história dos esportes. Isso com certeza. Então, assim, se você for ver... ele falou isso, o Federer falou isso. Se você consegue botar a sua cabeça para entender que você vai perder 1 a cada 2 pontos, a cada decisão que você vai fazer na sua vida, você vai acabar perdendo. Então, 1 a cada 2. É um negócio que... E mesmo assim, você consegue ser uma lenda, você consegue ser uma referência, consegue entrar para os livros de história. Então, se você tem essa cabeça de que o erro vai acontecer, ele vai vir, essa certeza, e ele faz parte do processo, você consegue livrar a sua cabeça quando você erra, depois que você erra, você livra a sua cabeça, você chega com mais clareza e mais foco para o próximo ponto. Seja o que... Não estou falando de tênis. Tem que se perdoar rápido, né? Se perdoa, parte para o próximo. Não agarra o erro, não traz o erro para frente. E isso é uma coisa que eu vejo muito em finanças. As pessoas erram e começam errando como elas deveriam começar, e é normal. Para aprender, para começar a se ambientar com esse mundo até então novo para cada uma delas. Perfeito. Cara, assim, isso é um conselho muito legal, que a gente fala de lendas, mas um legado, no final do dia, o legado que a gente quer construir é para nossa vida, né? A gente fala do legado do esporte, mas o legado para a vida. Então fazer essa alusão é muito legal. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de responder? Faltou comentar alguma coisa? Deixa a palavra com você, porque foi um bate-papo que, para mim, era um dos mais esperados. Assim, eu queria muito trocar essa ideia e a gente fazer esse bate-papo, porque eu sabia que ia trazer o paralelo desses 2 mundos, né, que no nosso dia a dia se misturam, e que é a origem desse podcast, né, que é falar de finanças e investimentos dentro do âmbito esportivo. Deixo a palavra com você. Co-host desse podcast, toda vez... Que honra. É o nosso co-host, eu já deixo aqui comunicado. Toda vez que a gente for entrar um pouco mais no aspecto de mercado financeiro, falar um pouco mais de opções, oportunidades, né? Trazer pessoas no mercado. Vocês vão ver o Gabriel dessa vez sentado do meu lado, mas deixo a palavra com você, porque, cara, eu estava muito ansioso e foi muito legal. Espero que você tenha gostado também. Pô, gostei muito, cara. Assim, é um prazer. Você sabe que eu adoro falar. Então, assim, falar sobre esporte, sobre mercado, que são os dois pontos principais da minha vida, para mim, eu posso passar o dia inteiro falando. Então, eu acho que um ponto, cara, que acho que a gente não levantou aqui
é o quão universal é o que a gente está falando. A gente está trazendo aqui, fazendo paralelos entre esporte e mercado financeiro, mas eu acabei de sair de um ciclo de estudo que, para mim, eu já corri distância e tal, etc. Já passei por um processo de você se preparar para correr uma meia maratona. Eu já passei por um processo de você se preparar para várias, na verdade, competições importantes. Eu já passei por outros N processos de coisas que para mim são muito importantes. Se eu marco uma partida de tênis daqui a 2 semanas, eu vou tratar como se eu tivesse indo para a Olimpíada. Então, assim, e por que eu estou fazendo esse paralelo? Esse meu ciclo de estudo, a minha cabeça foi exatamente a mesma. A sensação no meu corpo é a mesma. Que eu tô me preparando. Um atleta ali se preparando para algo. Perfeito. E é super importante, né? Até Perfeito. Explica um pouco mais o que é essa certificação, porque é algo que chancela não só o Gabriel como profissional, mas chancela o nosso trabalho. Acho que é super importante você, além da sigla, né, o CFA, explicar o porquê dessa preparação, o que de fato eu acho que é bem legal de. A gente tem essa carência na profissão de certificação, porque a profissão tem muito profissional e tal, etc. É importante você tentar se distinguir de alguma forma. O programa que eu faço, eu não tenho certificação, eu faço o programa do CFA, eu passei no primeiro nível, no segundo nível e fiz o terceiro nível agora em agosto. Estou esperando o resultado. Inclusive, esse meio tempo é complicado. Ansiedade. Mas isso é muito importante, assim, você ir atrás de coisas que são interessantes para você. Interessantes no sentido, volto a dizer, da curiosidade. Eu comecei... Da mesma forma que eu comecei a jogar vôlei do nada, eu entrei nesse ciclo de estudo por causa de um amigo meu que falou, vamos fazer? Tá bom, vamos fazer, vamos ver no que dá. E eu, sinceramente, eu não achava que eu tinha capacidade para passar. E fiz o processo, 6 meses estudando no primeiro nível, passei bem. Cara, fazer o segundo logo de cara... Tá, já me inscrevi, nem pensei, falei, eu vou me inscrever. Já me inscrevi sem pensar, falei, cara, como é que eu vou estudar para isso em 4 meses? Como assim? Cara, eu estudei e passei no segundo bem também. Então, assim, e mesma coisa pro terceiro. Você sabe, a Alp tá crescendo, Sim. O escritório tá crescendo, a gente tá captando e graças a Deus a gente também. Então, o tempo tá cada vez menor. Ainda bem. Mas, Problema bom. Problema bom. Então, assim, para você, às vezes, fazer uma coisa dessa, você precisa ter um processo, cara. Você precisa ter uma disciplina. E isso foi uma coisa que só o esporte me deu. Então, você participar de um ciclo de preparação com 15 anos é um negócio que quando você tiver 25, vai te trazer casca para você embarcar numa certificação que é complicada de tirar e é difícil. Sim. Então, assim, o meu ponto é esse. Quão universal é o que a gente está falando aqui? Para mim, serve para tudo. Serve para o seu relacionamento em casa, serve para a sua família, serve para os seus estudos, serve para tudo, para sua opinião política, que seja, qualquer coisa. Vai servir você ter uma cabeça que o longo prazo ele é composto por vários curtos prazos. E foca no hoje, foca no agora. O agora é o mais importante. Mas assim, cara, também errou. Passou, perdoa rápido. Passou, meu amigo. Acabou. Ninguém volta no tempo. Então acabou. Meu irmão, que honra. Parceiro, muito obrigado pela conversa. Só tenho que agradecer por essa agradeço. conversa que a gente terá mais vezes por aqui. Com certeza. E espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, curte, deixe seu comentário, mande perguntas, porque a gente vai voltar aqui. Inclusive, é algo que eu quero fazer. Eu quero pegar esse livro, né? A recomendação de hoje são os livros do Morgan Housel que a gente comentou, a Psicologia Financeira e a Arte de Gastar Dinheiro, que é o novo livro que eu já encomendei pra gente, então vai chegar em breve no pré-lançamento. A gente vai fazer a leitura, o entendimento do que a gente pode trazer de boas referências para agregar no dia a dia. Então, não deixe de curtir, de compartilhar. Muito obrigado e assim a gente encerra mais um episódio Além do Jogo. Muito obrigado, pessoal.